3, 2, 1. Estamos. Já fica alerta. E estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Hoje faremos mais uma live aqui no canal, que é referente a muito mais que lutinha, animes, filmes e séries que tem uma lição por detrás muito mais empolgante ou... Ih, perdi a palavra. Como pode... Me ajuda aí. Mais profunda, mais né? profunda, isso, do que a gente possa imaginar. Certo? E aqui para essa conversa tenho dois convidados especiais, o Wesley e o Yuri Aleixo. Então eu vou começar pedindo que vocês se apresentem. O Wesley já é da casa, mas vamos lá. Beleza, então boa tarde aí, pessoal. Quem já me conhece, estou mais uma vez aqui. Dessa vez dando um apoio diferente, né? Não falando de ciências e biologia, mas umas coisas aí que também tem contato ao longo do tempo. Obrigado aí pelo convite, vamos que vamos. Boa tarde a todos, eu sou o Yuri Aleixo, Yuri Baroni, e vamos dialogar aí. Muito obrigado o convite do André, muito obrigado Wesley, e vamos ver onde vai essa conversa hoje aqui. Com certeza, vai para... Vamos aqui trazer umas coisas interessantes. Bom, inicialmente assim a gente pegou uma ideia de... Peraí, gente, eu fico só explicando que eu fico olhando para baixo, eu gerenciei os comentários do celular. Então, eu vou ficar olhando para baixo é para conseguir organizar aqui. Então, não estranhe, não. Só tô vendo se... Então, depois eu vejo isso. Nós veremos aqui a questão do Bushido. Qual que é a relação disso com os animes, filmes e séries que geralmente tem luta. Então nós vamos tentar trazer esse paralelo. Só que antes de continuar, queria pedir pro Yuri falar um pouquinho da experiência dele com essa questão de luta. Fale um pouco sobre a sua história, Yuri. Quem você é, o que você faz, pra gente conseguir guiar essa nossa conversa aqui. Bom, pessoal, eu vou já deixar claro, assim, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, eu tenho 33 anos, e eu pratico artes marciais desde os meus 14. Então, apesar de eu trabalhar especificamente com jiu-jitsu, eu pratico todo tipo de luta que eu puder praticar, eu tento praticar, porque eu acredito que o universo das artes marciais tem muita coisa para oferecer. Então, ficar só num ponto ali não é tão interessante. Então, de forma geral, eu estou sempre navegando aí pelo mundo das lutas. Então, nos dias de hoje, eu trabalho como professor de jiu-jitsu, sou educador físico também sou professor de geografia, mas eu dedico boa parte do meu tempo ao mundo da luta. Certo. E responde uma coisa, você tem algum apreço, algum contato, alguma coisa que você gosta de assistir que envolve lutas, artes marciais? Cara, eu sou literalmente um viciado em animes. Boa. Sabe? Eu tento assistir filme, eu tento assistir série, mas na hora que eu vejo, eu já tô vendo anime. Então, principalmente os shonens. É o que eu mais me divirto, assim, Dragon Ball, Toriko, Black Clover... Algum apreço, algum... Hunter vs Hunter, Naruto, olha, tudo assim. E os outros também, né? Mas esse ambiente, sim, é o que mais me atrai. São as animações em si mesmo. Boa. E você, Wesley, tem uma experiência, assim, com a luta, com Bushido, com alguma coisa? Fala um pouquinho sobre você, assim, nesse sentido. Opa, perdão, gente. Bom, tenho uma experiência aí de longa data, com uma arte marcial específica, então eu comecei com 6 anos praticando Kung Fu tradicional, né, no Wushu. Hoje eu tenho 27 anos, então sempre fui praticando, nunca teve momentos que eu não estava mais acompanhando o grupo na academia, mas quem faz arte marcial a gente nunca para de praticar, né? Tá sempre em casa ali. E eu tive contato também com outras artes, como Muay Thai, Karatê, mas eu sempre me foquei, né, e sempre segui treinando mais o Wushu, que foi o que eu tive contato desde criança. E com relação à filosofia, né, do Bushido, eu tive, acho que o primeiro contato, na verdade a gente tem contato com muitas coisas envolvendo o Bushido sem saber, né, desde criança, até pelos animes que já foram citados aí,
Mas eu comecei a ler mais na adolescência, por volta de uns 16 anos, e a pegar livros a respeito, conhecer, né, li o livro dos Cinco Anéis, do Musashi, e comecei a ter esse contato aí. Mas eu vejo diversas coisas, né, com relação à temática, gosto de ver filme, anime, mangá, livros, e é isso aí. Boa. E eu também tenho um pequeno contato com karatê, né? Na verdade, na infância fiz judô. Eu tenho um irmão que já se partiu que ele era muito próximo ao karatê. Então ele sempre tinha muita filosofia que dessa parte trazia pra mim. E agora, nos últimos anos, eu comecei a treinar karatê. Tô no início ainda, faixa vermelha, que é diferente do jiu-jitsu e do judô, tá? Faixa vermelha no karatê vamos colocar aqui o nível intermediário, que você tá indo pro iniciante pro intermediário, né? Não fica, não, ele é faixa vermelha. Não, é bem iniciante mesmo. E na adolescência eu tive contato com o Musashi, né? Que é o livro lá não dos Cinco Anéis, o livro mesmo da história dele. E basicamente isso. E eu gostaria de falar mais um pouquinho como que a gente vai começar essa conversa inicialmente, que é trazendo algumas obras específicas. Eu vou falar um pouco aqui que eu domino de Cobra Kai. Só que o Yuri também tem uma sugestão que também tem muito Bushido, que ele vai trazer algo bem popular. Você gostaria de falar agora, ou Yuri, ou deixar um surpresa pro final? Pode deixar a conversa fluir. Vamos deixar a conversa fluir? E você, Wesley? Pra mim, cara, tranquilo, eu acho que uma coisa bacana, talvez, de começar a citar aí, com relação ao o que a gente já acabou comentando, né, como você falou do Musashi, é falar, talvez, né, dessas figuras aí importantes com relação, principalmente o Musashi, né, você lê, o livro que você comentou provavelmente é o do Eiji Yoshikawa, né, os três livros do Musashi. Eu acho que dá essa base aí, anime, desenho, filme, não vai faltar, né? Não vai faltar. Mas, pode falar, Yuri, desculpa. Me perguntando por que não animaram o Vagabond ainda. Por quê, né? Porque também não terminou. Porque não terminou. Tem o Vagabond tá ali atrás, vixe. Tá, inclusive o Wesley que emprestou, que é sensacional a obra. Cara, acho que Gekiga é um dos mais... na verdade, eu gosto muito de Gekiga. Dentro dos mangás é o gênero que eu mais leio atualmente, mas é uma obra muito especial. Com certeza. Então, vamos lá. O que é Bushido? O que é o caminho do guerreiro? Olha, vamos lá, pessoal. Eu até tenho um livro aqui. Deixa eu ver onde ele tá. Tá escondido. Só um pouquinho. Eu tenho o livro do Bushido, tá aqui, ó. Eu leio de tudo. Olha lá. Acho que a minha câmera tá muito ruim, mas esse aqui é o livrinho do Bushido. Esse livro aqui, cara, tem um monte de regras aqui, digamos que são as regras que o samurai deveria seguir, né? Então, o Bushido seria o caminho do guerreiro. E dentro dessas regras, tem coisas interessantíssimas no livro, inclusive de relacionamento entre homem e mulher. Não sei se vocês já chegaram a ler esse livro, mas tem uma coisa muito interessante que eu li, eu tenho ela gravada comigo, que quando o samurai estava infeliz dentro de casa, ele tinha que conversar com a esposa, cara. Então, uma das coisas que está escrito aqui no livro do Bushido é sobre o diálogo, a importância do diálogo. Porque quando a gente pensa só na luta em si, parece que tudo é luta, e não é. Nós lutamos, deixamos o nosso corpo forte, mas essa força ela deve ser aplicada para a construção da sociedade. Tudo bem que a história da humanidade é a história de guerras, e a arte marcial foi usada na guerra. Mas quando vinha aquele período de paz, o Bushido se tornava o caminho da sabedoria, do autoconhecimento, da elevação espiritual. E aí tem algumas regras de etiqueta, né, de normas assim que o samurai deveria seguir para ele ser visto como um homem de classe, digamos assim, né? Então, um cortês. Então, eu acho que o Bushido, essas regras que foram construídas assim para guiar o caminho daquele que se diz samurai, elas vão desde do treinamento ao relacionamento com as pessoas e a cortesia também, né? Quem que é essa pessoa? Quem que é esse samurai que carrega uma katana, que é uma arma na sociedade? Quem é ele? Eu acho que caminha um pouco dessa forma.
Boa. É um paradoxo, assim, que muita gente não entende. É que você treina uma arte marcial pra não ter que lutar. Explica um pouco isso, Sensei. Que Olha, as pessoas. Isso buga a mente de geral, principalmente da juventude, que acha que vai entrar na arte marcial pra sair arrepiando com todo mundo. Como que seria isso? Essa olha, ideia de eu treinar pra não lutar. Perdão, perdão. não, tá, eu tô te ouvindo. Eu vou dar um exemplo. Antes da pandemia, a gente estava trabalhando na academia com curso de defesa pessoal para mulher, porque é um público que realmente necessita, né? A situação que a gente tem nos dias de hoje aí, cada vez mais visível, as mulheres aí, as notícias, é preocupante. Então, quando eu começo o curso, eu sempre falo o seguinte: quando a gente usa a luta para se defender, a gente já perdeu. Eu já fui derrotado. Eu tenho que conseguir prever isso. Eu tenho que conseguir prever os momentos. É claro que tem um. Assim, eu posso me tornar um especialista em luta, eu posso me tornar um especialista em manuseio de armas, eu posso me tornar um especialista em instinto. Eu não acredito que 100% a gente vai conseguir se livrar de situações de imprevistas, né? Sempre vai ter coisas que você não prevê, né? Mas a ideia é você conseguir fugir disso. Então eu treino para ter autocontrole, e não só o autocontrole das emoções que eu vou sentir. Por exemplo, você me xinga. Sabe aquela coisa do Luffy, do Zoro, que lá no comecinho do One Piece tem lá no Shanks apanhando no bar, eles não fazem nada, ficam rindo. É aquela coisa, tipo, eu tenho que, cara, isso, o que é isso, né? Você tá me batendo, mas isso não significa nada, isso não fere meu ego, isso chega a ser insignificante. Mas não só isso também, né? Não só essa questão do autocontrole, mas de prever. Só que eu acredito também que eu fico sempre me perguntando, para que serve a força que eu tenho? Pô, cara, eu vou lá, eu treino flexão, eu treino abdominal, eu treino barra, eu fico horas e horas lutando com os meus amigos. Pra que serve isso? Só pra eu subir num ringue e sair na porrada, cara? Me perguntando. E aí eu chego à conclusão que essa força é assim, por exemplo, você acabou de sofrer um acidente de moto, sei lá, que é uma pessoa acidentada. A minha força é para ajudar essa pessoa. A minha força é para, olha, tem um local desmatado, a gente faz um mutirão, junta sei lá quantas pessoas, vão plantar árvore. A nossa força é para isso, não a minha, né? A nossa, de todos nós. Para construir. E outra coisa que eu me pergunto também, inclusive eu falo com os meus alunos na academia, a gente fica forte e tal. Adianta a minha força para eu cuidar de um bebê recém-nascido? Não adianta. Eu tenho que ter delicadeza. Da mesma forma como eu tenho que ter delicadeza para cuidar de um idoso que está lá, de repente, com câncer, tem que cuidar daquela pessoa. Então, força eu enxergo também como esse controle, assim, de o momento correto de eu depositar a força bruta. Eu preciso plantar uma árvore, eu tenho que cavar, força bruta, para abrir o buraco. E eu reprimir essa força na hora de pegar um bebezinho frágil ou de cuidar do idoso. Então, eu vejo a luta como isso. E aí é completamente diferente de brigar. Entende? Então, na hora que eu luto realmente, eu falo assim, ó, agora nós vamos treinar combate. Vamos treinar luta agora. Aí a gente vai para força bruta. Mas na hora que eu vou fazer técnica, eu não vou usar força bruta na técnica. A técnica ela tem que ser, ela tem que ter forma, ela tem que ter cortesia no gesto, ela tem que ter delicadeza. Então, dessa forma que eu vou tentando fazer esse diálogo dentro da academia, mostrando para os alunos e mesmo para os alunos novos que vêm também, que luta não é só porradaria. Boa. E dentro da sua fala aqui, a gente já consegue trazer alguns exemplos bem claros, né? Você próprio falou de One Piece. Logo no início da obra, o Luffy não entende ali o Shanks, os piratas do Ruivo ali, forte, um dos mais fortes que existem, inclusive na série, apanhando os caras de boas. E eles só vão agir quando colocam em risco, de fato, real, uma pessoa importante pra eles, que no caso é o Luffy, né? Aí o Piratas do Shanks mostram realmente a força deles. E aí, como você disse, é um grande exemplo de Bushido. E um outro exemplo nessa sua fala do que seria isso, eu trago aqui, que eu consegui pegar de cara, é com Dragon Ball.
Até que você, nas conversas preliminares você falou que Dragon Ball é Bushido puro. E o Goku é isso. Ele é muito forte, mas o cara é extremamente sensível. Cuida das pessoas, tem um zelo pelas pessoas, equilibra a sua força e tudo mais. E confere isso que eu acabei de comentar. Do temperamento do Goku ali, né, o comportamento dele. Mas uma coisa que eu acho interessante demais, que o Akira Toriyama me abriu os olhos. Quando o Goku e o Kuririn vão treinar lá com o Mestre Kami, eles não treinam soco, chute, não treinam nada. Ele coloca os meninos para acordar 4h30 da manhã e entregar leite. Tudo bem que daí tem aquela coisa do universo da animação, eles têm que atravessar um lago lá com um tubarão, mas a questão de acordar cedo entra ali. E outra coisa, ele coloca os meninos, o Goku e o Kuririn, para trabalhar com agricultura e depois para trabalhar com construção civil. E uma coisa que eu já venho percebendo há muito tempo no ambiente da luta é que, por exemplo, todas as pessoas que têm um trabalho manual, seja um borracheiro, mecânico, um agricultor, um pedreiro, eles têm uma força que nós, na academia, com flexão, com abdômen, eu não consigo chegar nessa força, cara, sinceramente. Então, ou seja, o trabalho braçal, digamos assim, ele nos deixa forte demais. Imagina um cara que corta 1 tonelada de cana. Acho que eu vou chegar na resistência desse cara fazendo flexão só se eu ficar fazendo flexão o dia inteiro. Não são 100 flexões por dia que vão me dar essa força. Então, esse ponto aí... E aí, quando eu reassisti o Dragon Ball e vi esse treinamento do Mestre Kami, eu falei, caramba, agora faz todo sentido. Por isso que aquele cara lá é forte pra caramba. Às vezes vinha um iniciante e falava, mas onde vem tanta força? Aí eu comecei a brincar. Às vezes chegava uma pessoa, eu sentia a pegada, eu falava, você é agricultor? Trabalha com mecânica? Ele, por quê? Eu falei, não, porque tua força é diferente. E aí eu acertava, ou o cara trabalhava na roça, ou alguma coisa do tipo. Uma coisa que é importante falar aqui para contextualizar, Yuri, fale um pouquinho de onde você é, da sua cidade, que você tá falando aí do interior, da roça, aí só para o pessoal situar. Você tá falando... Eu tô em Maringá, que é o norte do Paraná, mas eu nasci em Paranavaí, que é do interior, morei em Jaboticabal, no estado de São Paulo, interior também. Então, por isso que eu tenho esse R. Não, mas é só pra ilustrar, que nem que você tá falando do canavial, das pessoas que vêm pra compreender, né, que às vezes nem muito entende. Inclusive, Maringá tem um parentes aí na região, Cianorte, Balu e região, certo? E agora aqui, Wesley, e você consegue trazer algum exemplo assim popular em cima dessa definição de Bushido para ilustrar aqui para o público, para nós? E antes de você falar, Wesley, desculpa, quem tiver pergunta aqui pode mandar no chat que a gente já vai trazendo para conversa, hein? Vai lá, Wesley. Opa. Então, acho que antes de falar um pouquinho aí também sobre as mídias, uma coisa legal que eu vejo muito aí no diálogo, né, que o Sensei compartilhou, é que se a gente pega de exemplo aí, né, os protagonistas da maioria dos animes, então o Luffy, o Goku, são excelentes guerreiros, né, lutam muito bem, e eles têm uma personalidade muito branda, né, por quê? Porque o Bushido você aprende que o seu maior inimigo sempre vai ser você, né? Você tem que se superar. O seu maior obstáculo é você. A gente pode entrar em contato com questões da mente e tudo mais. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente releva as coisas da vida, né? Então, dentro das condutas que a gente vê, né, do código de conduta do Bushido, eles sempre procuram ali você entender mais a si mesmo e descobrir que existem coisas que a gente pode levar de uma maneira muito mais leve. A própria obra do Vagabond, né, que aí é a forma de mangá do livro que o Eiji Yoshikawa criou, né, não é o livro que o Musashi escreveu. Você vê muito isso, então você começa a ler ali as primeiras edições, o Musashi, ele é feroz, se referem a ele muito como demônio, porque ele usa muita força bruta, e aí você vai ver que depois, ao longo do tempo, ele começa a entrar em reflexões de por que isso? Por que eu vivo pela espada, né? Na verdade, eu tento me provar o mais forte, mas isso alimenta cada vez mais o círculo de mortes, né, à minha volta. Porque naquela época, você entrava no combate, você não sabia se você ia sair, né, de um duelo. E você vai acompanhando a vida, assim, dele até o momento que ele chega
de uma maneira muito mais branda, relevando as coisas, onde você sabe que você não precisa entrar, né, teoricamente, numa luta para vencer ou não. Você já entende o porquê que aquilo está acontecendo. E é muito interessante. Então você vê sempre ali no Dragon Ball, o Goku tá sorrindo, leva soco na cara, levanta rindo. Tipo, eu acho que é o jeito que a gente consegue levar para nossa vida, né? O motivo de eu ter entrado em artes marciais foi até isso. Eu era criança, eu tinha um comportamento muito explosivo, minha mãe ficou muito reticente assim, a deixar eu entrar. Ela ficou espantada, falando, nossa, mas desde que você começou, eu falei, e realmente, hoje eu entendo, né? Porque a gente aprende muito sobre disciplina, né? Autocontrole. Tanto que um dos códigos, né, que a gente vê do Karatê, né? Que eu esqueci o nome, não sei se é o primeiro. Esqueci o nome, mas como Bushido? se fosse o Budô. O Budô, né? O Budô, isso. Então é conter o espírito de agressão. Isso, primeiro fidelidade é o verdadeiro caminho da razão. Então, isso, a gente tem que conter. E se a gente for parar para pensar, uma coisa muito importante é a gente levar isso para o dia a dia, né? A gente tem que conter o espírito de agressão não somente num combate ali com o seu inimigo, mas conter o espírito de agressão da nossa personalidade, né? Até que ponto, às vezes, o tanto que a gente quer falar ou o tanto que a gente quer se expressar, a gente não está sendo agressivo com a opinião alheia, né? Ou com a gente não pode estar sendo agressivo de maneira a não entender o próximo. E quando a gente traz isso para questões maiores, a gente entende o quanto que a relevância aí do Bushido fez tanta... É tão presente até hoje, né? Então, e interessante que você falou, Wesley, do Vagabond, do próprio Musashi, né, que é um dos maiores ícones, é que no início ele... você consegue ver a evolução do Bushido com... Quer dizer, você consegue ver com a história do Musashi o sentido do Bushido, porque no início ele é um cara que só quer lutar. Só quer desafiar o mais forte, cada vez mais forte, e no fim ele acaba descobrindo um pouco essa essência, né, do que é a luta e tudo mais. E ao se falar de Japão feudal, onde isso nasceu, né, e também onde vai nascer essa ideia, e o porquê que eles tinham que lutar. Era importante de todo mundo saber lutar. É interessante trazer esse contexto histórico, simplesmente porque eles não sabiam o que seria o dia da manhã, o que eles tinham que fazer, então... se a gente for invadido amanhã, tiver invasão, todo mundo tem que saber pegar as armas e tudo mais. Isso é muito parecido também, saindo um pouco do Japão, extrapolando aqui, com os vikings. Com os povos nórdicos, germânicos. Tanto que as principais armas deles são instrumentos do dia a dia do usuário deles. Eram raros eles que usavam espada e tudo mais. Então é aquela questão da essência da prática que eu preciso fazer, né? Certo? Então é isso. Yuri? Eu queria, nessa questão, tem uma coisa muito interessante no Naruto, é no Shippuden já. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, se eu me enganar, vocês me corrigem, mas eu acho que é quando o Naruto está treinando com o Killer Bee, eu não tenho certeza. Eu acho que é quando ele está treinando com o Killer Bee. Ele está sentado debaixo de uma cachoeira, assim, em meditação, e daí de dentro da cachoeira sai a parte má do Naruto. E o que a gente espera? Que vai ter uma luta ali, né? E acontece o contrário, ele vai lá e abraça a parte má dele. E isso é muito arte marcial, que é você olhar para os seus próprios erros e falar, cara, eu tenho esse defeito. Eu tenho esse defeito, tenho que corrigir esse defeito. Quando eu comecei a olhar para os meus próprios erros, eu tirei um fardo dos meus ombros que eu falava, caramba, como eu estava pesado. E eu consegui até melhorar o meu rendimento nas lutas. Um monte de crença que me limitava, porque também tem o fardo da faixa preta, é pesado carregar a faixa preta, muitas pessoas esperam coisas de você, e às vezes você não consegue ser o campeão sensacional o tempo todo, sabe? Não dá, cara. Falar, vou bater em todo mundo, não tem super-herói. E essa cena do Naruto, eu acho que cai para essa questão aí do autocontrole, do autoconhecimento, né? E também a questão da Kyuubi, né? Que é o demônio realmente dentro dele ali, e no final das contas você descobre que as Biju lá não era demônio nada, né? Elas ficaram malvadas pelos acontecimentos, né? Ficaram bravas, digamos assim. Exatamente. Então quer dizer que Naruto também tem Bushido, é isso? Eu vejo. Tem o caminho do guerreiro, tem. Naruto tem pra caramba, cara. Acabei de publicar um vídeo ontem, né? Falo justamente de como não ser fracassado, né?
Acho que o Naruto Wesley manja bastante, né? Então. É legal do Naruto que no vídeo que você postou, né? Você tem 3 personagens ali, nesses centrais, se você for pensar, o Naruto, o Neji e o Gaara, que você consegue ver formas diferentes do código contra do Bushido observando esses 3 personagens, né? Então, tem obras muito interessantes assim. Eu trouxe aqui uma delas para mostrar depois. Eu não vou ficar falando muito para não, né, depois se prolongar. Mas, por exemplo, o mangá do Hiroshi Hirata, que ele é um mangaka Gekiga, né, que só faz Gekiga, que é mangá sobre samurai, e ele faz muito histórico, né, ele faz muitos mangás históricos. E esse daqui, que é o Satsuma Gishidei, conta a história, né, dos bravos guerreiros de Satsuma, que é uma região, né, do Japão, não sei se atualmente é Nagoya, e esse grupo aí de samurais eram muito importantes, porque eles foram os grupos de samurais que conseguiram expulsar os mongóis, que era o exército assim que arrasou grande parte, né, do Japão. E ele retrata um período histórico ali onde eles eles pararam de lutar, né, os samurais não são mais necessários, e aí para onde eles vão? O que eles fazem com a vida? E aí entra nessas questões, né, muitas vezes vão trabalhar em obras, o foco assim da história é eles realizarem as obras de contenção de enchentes que tem lá nos rios do Japão, e ele tem muita crítica com relação a distorções também do código de conduta do samurai, né, do Bushido. E a gente consegue ver isso daí comparando com o Neji, né? O Neji, ele cresce ali numa família representando os lords feudais, digamos assim, remetendo até talvez ao shogunato no Japão. Então ele segue muitas regras, é muito regrado, ele tem muita importância com relação aos nobres, e aí você vê o quanto que ele leva um peso de sempre ser o melhor. Ele sempre pega no pé do Lee, ele tem que ser sempre mostrar o exemplo, né? Acho que cai até um pouco do peso aí, né, de ser um faixa preta que o Yuri comentou. E ele começa a aprender, acho que a primeira vez que o personagem começa a evoluir, né, o Neji, é justamente quando ele é derrotado, né? Então a gente já vê aí uma coisa muito importante, né? A gente encontrar a vitória na derrota é uma coisa muito importante. Não é porque você perdeu, não é porque você errou, não é porque você não foi forte o suficiente naquela situação que você vai levar aquilo como uma coisa que vai te eliminar para sempre, né? Vai te colocar para baixo. Não, aprenda com seus erros, com seus fracassos. Muitas vezes a gente aprende até muito mais com o fracasso do que qualquer situação. E o Naruto, praticamente a vida inteira dele é isso, né? Ele sempre foi rejeitado por todo mundo da vila, ele tinha todo motivo para ser o mais revoltado ou não se importar com a vila, e ele encontra um amor dentro de si que espalha para todo mundo, né? A vontade dele, a princípio, de ser Hokage era de se provar, mas eu acho que lá para frente, né, na história, acho que a vontade dele de ser Hokage é de proteger a vila, né? E quem ele ama. E é uma evolução, assim, incrível. Eu comecei recentemente a ler um pouquinho do Boruto, e aí você vê o quanto que o personagem ele evolui dentro da filosofia dele. A personalidade do Naruto é muito mais branda quando ele tá mais velho. E a gente vê o legal do Naruto, que eu gosto bastante, assim, que cada personagem ele tem, digamos, que o seu código de conduta é diferente. E se a gente pegar cada um deles, tudo se encaixa dentro do Bushido. Cada um tem um motivo para fazer o que faz. E que é um motivo muito forte, né? O Gaara é outra coisa, que aprende com o erro. E pega toda aquela revolta, né, como você falou lá no vídeo, e traz para algo ruim. Eu quero destruir aquilo que me fez mal. Mas, na verdade, eu posso construir. Para que eu vou destruir alguma coisa se eu posso construir? A gente precisa de muito mais força para construir alguma coisa do que para destruir, né? Mas o Naruto é uma obra genial. A gente consegue ver em cada personagem. O Lee é um exemplo de perseverança, né? O que era para limitar ele de ser um ninja, o cara tá lá, ó. Beleza, não consigo fazer genjutsu, não consigo fazer, mas eu posso ser alguém, né? Eu posso me provar. E é visto como chacota durante grande parte do anime, né? Você vê o Guy ali com o Lee, a primeira vez você ri, fala, meu, quem são esses caras? Mas são personagens, assim, incríveis. Você assiste um episódio do Rock Lee, você sai com vontade aí de falar, putz, o que aparecer na minha frente eu consigo lidar, né? Mas é bem bacana, cara. Naruto, porque eu vi aquela luta do Rock Lee com o Gaara. Eu falei, caramba. Muita gente, cara, Aí cai bem no título da live, né? Muito mais que lutinha. Você começa a ver o Naruto, você fala, cara. E eu também sou fã do Gai Sensei, cara. O Gai Sensei tem aquela coisa da primavera da juventude, né? Ele sempre fala, primavera da juventude.
E tem essa coisa que você falou também, que é tipo assim, quem são esses caras? Porque, não sei se foi de propósito, põe aquele cabelo tigelinha, faz os caras meio assim... Caricato. E, pô, no final, você bateu de frente com o Madara lá, né? Teve participações assim... Eu sou um fã do Gai Sensei, assim, sensacional ele. Não, e é muito isso, né? Quem são esses caras? Que colocam o Lee do lado de um grupo onde você tem uma especialista em armas e você tem o Neji que você olha assim, tipo, ele é a imagem, digamos, idealizada do guerreiro. Então a gente aprende muito no jogar o livro pela capa também, né? O cara, ele tem ali uma perseverança talvez mais forte do que de qualquer um ali do time dele, né? E aquilo que você falou. Principalmente. E aquilo que você falou no início, né? O pior inimigo não é o outro, é você. Você tem que vencer você mesmo pra conseguir estar ali, e é isso te empurrar. É. O Guy tem muito disso, né? Ele coloca alguém, ele fala, você tem que achar alguém como rival pra você superar, mas se você pra pensar ali, ele não se importa tanto. Ele enxerga o Kakashi lá, fala que é o rival, mas ele sabe que é amigo. Ele enxerga como amigo ali em um momento. Mas sim, ele coloca aquilo como eu preciso fazer, ele coloca coisas que ele precisa superar. Então, na verdade, ele tá se projetando, né? O obstáculo é sempre ele sempre supera os obstáculos. O Guy Sensei é um excelente personagem. Né? Isso que você falou do rival é um negócio que eu trabalho muito na academia, porque eu não consigo controlar o sentimento dos alunos. Não tem como. Então, naturalmente surgem umas rivalidades, sabe? Esse cara ganhou de mim hoje. De repente você acha que você vai ganhar do cara sempre, o cara ganha de você. Eles falam, perdi pra esse cara. E aí começa a surgir uma energia ruim, digamos assim. Então eu sempre falo para os alunos que a gente tem que cultivar uma rivalidade boa. Que eu usava, nunca usei o exemplo do Guy e do Kakashi, mas eu falava assim, a rivalidade do Ryu e do Ken, Street Fighter. Tem que ser rivalidade Ryu e Ken, cara. Os caras são irmãos, praticamente. Exatamente. E aí você cresce, porque daí você olha pro teu amigo e fala, cara, esse cara é muito bom, eu quero treinar com ele porque ele é muito bom. Se ele ganhar de mim hoje, amanhã, dane-se, eu vou treinar com ele. E aí se torna uma rivalidade boa, porque daí eu costumo dizer que a gente não tem que olhar para quem é a pessoa. Até quando você está num campeonato lutando assim, olha para a técnica que está sendo colocada contra você, ou para aquela força que está vindo, aquela força de vontade, aquele espírito de querer vencer. Esquece quem que está por o estereótipo, né? A capa, a fantasia, né? Enfim, mas eu pensei nisso quando você falou do Kakashi, do Gai Sensei, né? Eu pensei nessa questão do tatame. E aqui eu consigo fazer um outro paralelo legal que é com Dragon Ball, Goku e Vegeta. Que é justamente isso, você pega um rival assim, nesse sentido positivo, saiba criar seu rival, entendeu? E vocês vão juntos. Entendeu? Tanto que o Vegeta é bem isso que você falou do tatame. Ele não se conforma de perder, de ficar atrás do Kakaroto, né? Como um cara inferior como esse, saga inteira. E só quando ele percebeu isso no Super, que várias coisas, entre outras coisas, e o principal de pegar um treinamento específico, que ele conseguiu superar o Goku em uma boa parte, né? Sim. Entendeu? Eu acho que eu consigo trazer essa questão do Dragon Ball Z em diante do Vegeta e Goku, né? E tem uma coisa legal também, se a gente for parar pra pensar, no meu caso, né, como eu cresci no Kung Fu, ele é uma arte chinesa, não é japonesa, né? Quando a gente fala do Bushido, a gente vai focar mais nessa parte do Japão. Então tem muitas questões de doutrinas taoístas, do que é o oposto que se complementa, né, Yin e Yang. E aí se você for para pensar, são sempre rivais opostos, né, que se complementam. Então Naruto e o Sasuke, personalidade muito diferente, o explosivo, o calmo, o que quer se provar, o que é o fracassado. Ryu e Ken, o Ryu é o sério, que faz aquele papel, você olha pro Ryu, ele é o samurai, né, centrado, sempre se dedica a se esforçar, né, a sempre procurar buscar a luta na luta, a evolução. O Ken, ele se importa muito com isso, mas ele tem a vida dele, você vê o Ken mais velho, tendo filhos, né, construindo a vida dele, administrando empresas, e como ele leva o karatê, né, a filosofia para administrar as coisas da vida dele. Então ele é muito mais brincalhão, o Ryu é mais sério, o Vegeta é muito irritado, o Goku tá sempre rindo.
Então, acho que muitas vezes, né, não sei se os autores, quando criam os personagens, talvez os rivais sejam um personagem só, porque um se complementa, né? E aí você encontra, talvez, a perfeição, digamos, o ideal seria a união dos dois, né? Quando a gente tem os opostos ali complementando. Muito bem, é. É aquela questão, né? Aí mostra mais um exemplo, né? A conversa inteira tá nesse rumo, mas é mais um exemplo que não é só luta, né? E é o interessante que a impressão que as pessoas têm desses animes de luta é que é só porrada e pra lá e pra cá. São pouco, o momento de luta é muito curto, geralmente é construção de personagem que tem ali, né? É construção, por que que tá lutando, eles param pra conversar e tudo mais e depois que eles vão pra cima, certo? É, alguém gostaria de fazer algum comentário ainda sobre Naruto ou Dragon Ball? Ou posso passar para uma próxima, um próxima obra aqui? Por mim, pode seguir aí. Pode seguir? Tá tranquilo. E eu vou pegar em cima aqui, ó. Tem uma participante especial aqui, que é a gata, Mimi. Ela, sempre que eu tô gravando, ela fica pra lá e pra cá. E ao vivo não dá pra cortar ela, né? Mas tudo bem. É, cortar o aparecimento dela, calma. Então, em cima do que o Yuri falou no início, que chama a atenção dele no Dragon Ball, quando ele reassistiu, de deles treinarem a arte marcial no dia a dia, entregando leite, enfrentando desafios e tudo mais. Tem um filme e uma série que traz isso muito bem, que é Karate Kid e Cobra Kai. Que é justamente o Sr. Miyagi, né? Como é que é o treinamento do Sr. Miyagi? Quero aprender karatê. Aí, tá bom, vou te ensinar karatê. Chega lá, põe pra encerar o carro. Depois pra pintar a cerca. Aí o Daniel San, né, que é todo estouradão, ah, não, e você não tá ensinando karatê? Aí o Sr. Miyagi fala, agora ó, faz encerar o carro, ele vai dar um golpe, vai a defesa. E assim vai. Yuri, o que você me diz sobre isso daí? Condiz com aquilo que você falou? Condiz, e uma coisa que eu lembrei, não sei se você lembra, mas no filme o Miyagi fala, os carros que estão na direita você vai encerar com a mão direita, e os carros que estão na esquerda você vai encerar com a mão esquerda. Você lembra disso? Não peguei esse detalhe. Depois dá uma recapitulada no filme antigo, lá tem isso. E eu uso isso no meu treinamento, cara. Eu coloco os meus alunos, porque normalmente quando você vai treinar, você treina, por exemplo, eu sou destro. Então, naturalmente, eu treinaria só o meu lado destro, correto? Certo. E eu colocar os meus alunos para fazer o lado destro e o lado canhoto. Tudo. E teve uma melhora de desenvolvimento, cara, que é assim, sensacional. Se eu ficar só pensando no destro, no destro, no destro, e eu brinco, assim, que às vezes, assim, eu vou pegar um copo na prateleira. A maneira de você abrir a coisa, de pegar o copo, a maneira de eu caminhar, de eu me agachar, é tudo arte marcial. Desde do lance de você não abaixar com o corpo, abaixar com a perna, sabe? Tem coisas assim que eu vou limpar minha casa, por exemplo. Aí se eu tô varrendo com o lado destro, daqui a pouco eu troco a vassoura, começo a varrer com o lado canhoto. Eu não falo muito isso, assim, mas eu faço isso, sabe? Dentro das minhas loucuras diárias, eu coloco isso na prática, cara, sinceramente. Então, E tento falar para os alunos também. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Sr. Miyagi te deu uma lição que você aplica na sua vida e no seu dojo, é isso? Ele me deu uma lição. Eu nem esperava que você fosse falar do Miyagi, porque eu acho que eu nem te falei isso, né? Não, não. A gente, nas nossas conversas preliminares, não citamos do Karate Kid. Então, e realmente eu coloco os alunos para repetir, ó, é verdade isso, cara. Eu coloco os alunos para repetir esquerda e direita por causa do filme do Karate Kid, cara, do Sr. Miyagi ensinando lá. Aí eu falava, faz muito sentido isso. E aí, por exemplo, ó, eu brinquei com os meus alunos outro dia, porque daí eu também sou professor de geografia e eu trabalho no contraturno, né? Aí eu tava sem aluno para atender, porque tá voltando as aulas agora. Sabe o que eu fiz, cara? Eu peguei um monte de lápis que eu tinha que apontar, uns 100 lápis. Aí eu apontei uns 50 com a mão direita e uns 50 com a mão esquerda. Miyagi total. Eu brinquei com os alunos da academia. Falei, sabe como é que um professor fica forte? Eu vou dar 100 lápis pra você apontar e você vai ver se não vai ficar forte na sala de aula.
Não, e pior que você fez esse comentário hoje observando, né? Tava ajudando aqui na cozinha, ralando as coisas, fazendo as coisas. Olha, tá vendo, ó, como fica forte? É dona de casa, às vezes a força de mãe a gente não entende de onde vem. Aquela coisa. Eu ficava surpreendido com a minha mãe. Você pensava que era fraquinha, assim, de repente, pá! Aí você vê o treino na prática ali, né? Como que isso nos traz, né? E é bem interessante isso, né? Porque se a gente tá focado em lutar, não sei, eu acho que é um condicionamento pro treinamento, mas se é algo pro dia a dia, se torna mais preciso, sei lá, nosso. Não sei explicar, mas é bem aquilo que você falou. Quando a gente faz algo pro dia a dia, pro cotidiano, assim, surte mais efeito do que se for voltado pra luta, né? Você quer dizer assim que É, dá mais sentido para a vida? Isso. E até no efeito no treinamento mesmo. Porque é aquela coisa, se você tá focado em uma coisa, você foca o objetivo, não as demais coisas. Assim, meu objetivo é se tornar um lutador. Então eu acho que não. Foge do Bushido, né? Você treinar pra lutar pra ganhar campeonato. Aí entra de novo o Karate Kid. Que é a grande Sim. questão da do segundo filme, né? Que o Daniel quer treinar pra ser campeão. Ele não quer mais treinar pra se defender, pra ter uma questão. Mas o Sr. Miyagi fala, karatê não é pra ganhar campeonato, karatê é pra vida. é. Não, e acho que é difícil eu visualizar as coisas também fora, né, de algumas coisas do dia a dia. Mas essas questões com relação a gente trabalhar lado direito e lado esquerdo, tem uma influência também na nossa saúde mental. Então, quanto mais você faz coisas que você não é acostumado a fazer, por exemplo, se você tem que trabalhar, você vai sempre pelo mesmo caminho, se você começar a pegar outros caminhos que te levem ao lugar, ou então você está fazendo uma coisa com a mão direita, começa a fazer um pouquinho com a mão esquerda, ajuda até mesmo na saúde do nosso cérebro. Já aconteceu às vezes de você estar andando, né, espero que não seja o único, na verdade eu espero que seja o único, senão você a mente de todo mundo está mais treinada. Mas você está andando um caminho que você faz todo dia, você chega na metade do caminho e fala, nossa, já estou aqui. Por quê? Porque o seu cérebro ele já acostumou você fazendo. Então, na verdade, ele tá te caminhando, ele tá te levando para onde você sempre vai normalmente. Então, quanto mais você está ciente do que você está fazendo, você tem mais saúde. E tem benefícios futuros, né? Então, talvez algumas doenças cerebrais, dentro da neurociências, a gente sabe que a gente trabalhar mais o nosso cérebro evita nós termos alguns problemas futuros, né? Diminui, então, ter Alzheimer ou algo do tipo, se a gente sempre se acostumar a fazer coisa diferente, pode ser que nos ajude a se prevenir um pouquinho mais, né? Claro que na ciência nada é exato. Tô falando que você fazer isso nunca vai ter nada, a gente nunca sabe. Mas com certeza o seu cérebro vai estar mais apto a ter plasticidade, né? Isso ajuda muito no dia a dia. Então, olha o quanto que às vezes uma coisa que a gente reflete sobre arte marcial reflete na nossa vida, né, na nossa saúde e às vezes até no nosso jeito de se expressar futuramente. Né? Se você é acostumado a falar somente de uma forma, a gente tem que falar de outra. Por exemplo, nós somos professores, a gente tem que sempre saber trabalhar a nossa linguagem. Do jeito que eu falo com um aluno de sexto ano, eu não vou falar com o do ensino médio. Então, isso a gente está trabalhando também. O seu jeito de falar é diferente. Né? A gente faz isso no nosso dia a dia. O quanto que a gente se expande aí, né? Muito bem. Em relação, você falou do esporte, né, das competições. Isso é um drama. Eu enxergo isso assim, porque, por exemplo, de 100% dos alunos que vão treinar, 10% vira competidor. E eu não exijo que ninguém vá em campeonato para trocar de faixa, nada disso, sabe? Agora, quem quer lutar, a gente treina a galera, ó, vamos treinar então, né, para lutar o campeonato. E no jiu-jitsu, assim, ele é mais tranquilo, cara. Mas eu fico pensando, qual que é a máxima manifestação da arte marcial que nós temos, assim, do combate em si? Eu falo, quando eu tô falando da máxima manifestação, é tipo assim, do máximo da luta que nós temos hoje em dia. É o UFC, é o MMA. Pô, você treina tudo. E o que os caras vendem? Os caras vendem maldade, cara. Porque eles usam a propaganda da rivalidade de um xingando o outro. Aí todo aquele trabalho que a gente faz dentro da academia, de autocontrole, de respeitar o próximo, em uma noite de UFC, cara, vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Eu gosto das lutas, gosto das competições. Eu acho que nesse mundo que a gente vive tipo assim, entre aspas,
de paz. É uma maneira da arte marcial se manter um pouco viva ali, né? Você tem a competição tá ali, alguns, mesmo quem não quer competir, olha pro competidor, vê o cara lutando, é legal ver a luta assim, né? Mas uma coisa que me incomoda muito é isso, será que a gente precisa realmente vender esse negócio dessa rivalidade visceral, de um brigando com o outro? E, cara, quando a pessoa começa a se tornar competidora, ela tá numa corda bamba. E ela pode cair pro lado bom ou pro lado ruim. E é um deslize que ela, sem perceber, ela se afoga em malícia. Entende o que eu quero dizer? Sim. E aí começa a se tornar uma pessoa, até assim, começa a se tornar uma pessoa meio arrogante com os outros no treino. Não todos, não estou generalizando não, mas isso acontece, sabe? O cara fica muito super poderoso dentro do tatame, se ele não se observa e não percebe os pensamentos que ele vai tendo e se controlando, ele se torna malvado mesmo, nesse sentido, cara. E aí a gente consegue entender a criação dos vilões, né? Qual que é a diferença nos animes, principalmente? Até no Karate Kid, Cobra Kai. Qual que é a diferença dos heróis pro vilões? Pensa justamente. Os heróis têm um controle que nem o Goku, ele usa ali de boa, quer se defender e tal. Já os vilões, o que eles querem fazer? Eles se acham melhores, se acham mais fortes e querem dominar o mundo, querem dominar o universo, querem lutar sempre na guerra. E aí você acabou de nesse seu discurso, eu acho que a gente consegue fazer um estereótipo dos vilões. Concorda? Sim, eu pensei no Madara. Tipo, esse mundo é ruim, o meu mundo é o melhor. Agora o meu mundo vai ser o real. Exatamente, vai colocar, né? Vai impor. Uhum. Muito bom. Então. E isso daí desvirtua mesmo, né? Que a pessoa sente poder, tem aquela frase: dei poder ao homem, você verá quem ele é, né? E Eu aí. mesmo, cara, no meu desenvolvimento, assim, hoje eu sou um faixa preta, mas na hora que eu estava desenvolvendo, eu vejo assim, eu lembro que a minha melhor fase não foi na preta. Minha melhor fase foi na faixa roxa que eu tava, que é tipo assim, é branca, azul, roxa, marrom e preta. Minha faixa marrom eu tava lesionado. E na preta eu fiz 2 cirurgias de joelho agora, de ligamento cruzado. Uma em 2019, não, uma em 2018, uma em 2020. Perdão. Uma em 2018, uma em 2019. Então, ou seja, eu já não tô mais no meu 100%. Cara, tem 2 cirurgias de joelho, várias coisas que eu tenho medo de fazer durante uma luta. Agora, quando eu tava com o corpo inteiro, na minha melhor fase, que tinha dia que eu ia na academia e vencia todo mundo, eu comecei a me perder nos pensamentos também. Sabe? Aí eu comecei a perceber que, pô, Yuri, você tomou essa atitude, cara, olha que idiota que você fez, sabe? Porque você começa a achar o maioral, pensa, cara, você chega numa academia e ganha de todo mundo. Só que aí que entra você também ter uma visão de saber que dane-se que eu ganhei de todo mundo naquela academia. O jiu-jitsu é uma academia só? Jiu-jitsu é o mundo inteiro, como o Kung Fu é, como o Karatê é, como toda arte marcial. É o mundo todo praticando. E quando você chega na faixa preta, você fala, não, agora eu sou faixa preta. Aí você começa a falar, é tipo mestrado, né? Pô, quantas pessoas fazem mestrado hoje em dia? É um monte de gente, então você é só mais um lá, cara. Então é aquela coisa, aí você pega e fala, não, ó, tá vendo? Você cometeu aqueles erros, você achou que você era o maioral, não era porcaria nenhuma. Né, humildade acima de tudo, né? E agora, voltando também um pouco na sua fala, Yuri, que você falou de por que o campeonato e tudo mais. Aí eu pego uma explicação de um sociólogo chamado Durkheim, que ele analisa as sociedades primitivas com atuais. Tanto que a importância da... Por que treinar arte marcial hoje, né? Por que ter o campeonato? Que nem o Durkheim, ele analisou uma tribo aborígene lá da Austrália, que eles tinham uma espécie de campeonato de guerra de cotonete. Então, eram 2 tribos, assim, como se fossem 2 times de futebol. Eles iam numa prancha, assim, lutar com os bastões para derrubar o outro. E ele analisou, ele percebeu, por que eles fazem isso? Ali só naquele momento. Por quê? Existe uma tensão social no cotidiano deles, e é uma forma ali deles extravasarem. Então, todas as tensões que eles têm, todas as diferenças que eles têm, eles acabam fazendo ali.
Entendeu? É a mesma coisa a arte marcial hoje. Pra que arte marcial se a gente não vive mais de guerra? E mesmo numa guerra é raríssimo você usar uma arte marcial. É justamente isso, pra uma forma de extravasar. Vocês concordam com essa ideia? Eu acho que também tem um ponto que vem naquela questão da gente ter a nossa autossuperação, né? Então, eu, por exemplo, o motivo que eu comecei era eu me divertia, só que ao longo do tempo eu via que aquilo me trazia benefícios. Então, acho que existe esse lado, mas eu acho que existe também o lado da gente nos conhecer. É uma coisa que eu vejo muito é que quem pratica artes marciais de maneira geral, geralmente procura quando entra em contato com a filosofia, né, de muitas artes marciais, sempre tem aquele lado da equilíbrio, né, da mente, do corpo, né, e do nosso interior também. Tanto que eu lembro que eu tinha um acompanhamento lá quando eu estava na academia, eu tinha que entregar os boletins escolares. Então, se eu tinha baixo rendimento, eu deixava de participar de algumas coisas. Então, campeonato, né, exame de faixa deixava um pouquinho mais para frente, porque se eu não estou preparado, se eu só estou preparado fisicamente, eu não estou preparado para seguir ali administrando o Kung Fu junto com as minhas responsabilidades acadêmicas, é sinal que talvez eu não deva seguir para essa etapa. Então, o meu Shifu, ele era muito, não digo rigoroso, porque hoje eu vejo isso como algo positivo, mas ele era muito próximo, ele ficava muito em cima com relação a isso. Então, mas eu acho que existe também esse lado, né, que você comentou das artes marciais, né? Mas eu acho que também tem um pouquinho de autossuperação, talvez. É que muitas pessoas vão com filosofias diferenciadas, né? Tem gente que vai para academia, pelo que eu vejo, assim, ao longo da minha vida, por outros motivos, né? Às vezes até mesmo pela propaganda, né, de fora, que vê pela TV, às vezes até pelo UFC e tal. Creio que hoje o Karatê deve estar estourando por causa do Cobra Kai, que tem também a influência, né, que a gente sabe das mídias, é normal. E que só pra ressaltar, tudo bem, eu sou faixa vermelha, eu não posso falar isso muito. Mas o karatê que eles fazem no Cobra Kai não tem nada a ver com a gente treinando no dojo, viu? Ali o Cobra Kai, segundo o meu sensei, o Budô, a filosofia é aquela mesma. Mas ali é mais algo, como se diz, pra deixar as cenas bonitas e tal. Tanto que o Van Damme, ele treinou karatê e balé, pra deixar mais artísticos os golpes e tudo mais. O cara, Bruce Lee era professor de tchá-tchá-tchá. É uma dancinha. Assim. Sério mesmo? Na verdade, ele tinha uma especialidade maior, assim, era professor de dança, e aí ele conheceu lá o Messi, ele começou a aprender melhor, assim. O Jack Chan, ele começou na ópera chinesa, né? Que a ópera chinesa é um teatro, que você faz muita acrobacia e tal. Então, isso é muito interessante, né, também. Você vê E, realmente, tem muitos movimentos que você vê lá no Karate Kid, fica bonito na tela, né? Então, às vezes, você vai dar um chute que você gira, faz um monte de coisa, você telegrafa várias vezes seu movimento, você pode cair, alguém pode chorar, mas na TV você olha e fala, ó, legal, bacana. Inclusive, ali eu vejo golpe que eu nem sei se é de Karatê também. Mas então. No jiu-jitsu, nós temos um problema, porque o jiu-jitsu ele já começa como treinamento de garagem e de pancadaria, né? Então, normalmente, quem vai lá procurar jiu-jitsu é os caras que quer mesmo sair na porrada. Se eu tiver com a minha namorada numa festa, alguém dá em cima da minha namorada. Ou para folgar nos outros mesmo. Aí, no caso, hoje a gente já vem fazendo existem muitos professores de jiu-jitsu e professores que estão já procurando, assim, deixar o negócio mais profissional e mais, assim, tirar essa parte ruim da coisa, né? Porque o jiu-jitsu ele começou ruim, né? Começa com a família Gracie brigando, os caras faziam rinha dentro das casas, e tem vídeo do Rickson Gracie brigando na praia. Então, assim, só coisa ruim. Lembra dos Pit Boy? Era essa coisa do jiu-jitsu, cara. Eu lembro lá em Jabuticabal, meus amigos que treinavam jiu-jitsu, era todo mundo andando com pitbull mesmo na rua, assim. Então é um estereótipo que não tem nada a ver. E aí, no caso, imagina, os caras chegam para treinar comigo lá, e daí encontro o Yuri, que vê anime, e que traz a filosofia marcial para dentro. Tinha uma época que eu ficava falando de Ki no tatame. Eu até tentei trazer essa questão da meditação ali, mas eu não consegui. Mas eu acredito que uma hora eu vou conseguir. Né? Porque eu comecei a procurar muitas referências no próprio Karatê, no Aikido. Eu tenho um monte de livro aqui em casa de Karatê, Aikido, Tai Chi Chuan. Então, principalmente lendo Tai Chi Chuan e lendo o Aikido, eu comecei a navegar no universo da questão do Ki, né?
interpretar melhor essa coisa. Daí eu lembro que no começo, quando eu comecei das aulas de jiu-jitsu, eu entrava bastante nessas coisas assim, mas eu via que o pessoal não dava muito, não achava que eu estava viajando muito, sabe? Não valorizava. Mas eu carrego comigo, no meu pessoal. Mas no jiu-jitsu é uma coisa que a gente caminha, eu caminho contra a maré, cara, sabe? Porque é difícil, cara, você conseguir trazer essa filosofia marcial. Como eu falei, hoje em dia, que o jiu-jitsu já caminhou um pouco, assim, nós, né, a gente está trabalhando para realmente tirar essa parte ruim do negócio, mas ainda tem, principalmente por causa do UFC, que é o maior culpado. E que, assim, eu gosto das lutas, eu só acho que os caras tinham que mudar o marketing do negócio, né? Aí me veio uma coisa na cabeça, vocês assistiram o Hajime no Ippo? Já li Hajime no Ippo, já, não cheguei a assistir. Tem o Ippo e tem o outro grandão lá, que é o Fortão. Eu esqueci o nome dele. Não lembro, foi muito tempo que eu li. Mas sabe quem sabe? Né? Que é o cara que vê o Ippo apanhando dos valentão e fala, mas como é que... E o Ippo, como é que o Ippo ficou forte? Ajudando a mãe, que eles alugavam um barco para pesca, né? Ele tinha que ficar carregando o barco, descarregando o barco. Daí ele tinha força física por causa disso, né? Porque tem trabalho braçal, daí o cara olhou para ele. E esses dois personagens é completamente o oposto, que o Ito é aquele bonzinho, né? Ele é o bonzinho, que ele vai e luta. E esse cara, eu não lembro o nome dele agora, mas é um personagem bem interessante, ele é o oposto, cara. Ele é o cara que entra na luta para te morder mesmo. E tem isso, né? Nesse ponto, se a pessoa consegue diferenciar o que é uma luta, o esporte ali, a profissão. Então, tipo, eu tenho que lutar agora. Então, agora, durante aqueles 10 minutos ali, eu vou morder meu adversário, entre aspas, mas depois eu volto para minha vida real, beleza. O problema é que não necessariamente a pessoa consegue diferenciar isso, né? No entanto, que você vê, por exemplo, Mike Tyson. Quanto trabalho o Mike Tyson deu? E literalmente mordeu o adversário na luta, né? E o Mike Tyson é uma referência. Viu esse tipo treinando hoje em dia? Os vídeos dele? Não, Cara, é impressionante o que ele faz com a idade que ele tem. Você não acredita que ele faz. E quanto ele não influencia jovens a lutar, entendeu? E às vezes os caras nem param para pensar que as atitudes ruins influenciam também. Exatamente. Isso a gente vê muito no Cobra Kai, né, cara? Você vê o Johnny Lawrence ali com o Chris é completamente diferente, né? E aí, uma coisa legal também do Cobra Kai é a gente saber que ver as coisas de outras perspectivas, né? Então, quando a gente assistiu o Karate Kid lá, você vilanizava muitos personagens que quando você vê agora ali, você entende outro ponto de vista. E por onde o Johnny ele chegou, né, o jeito dele ali, muitas vezes foi influência do sensei dele, né? Tanto que o Sr. Miyagi fala, não existe aluno ruim, existe sensei ruim. É a frase do Sr. Miyagi. E é bem essa questão da influência também. No próprio Cobra Kai, nas primeiras temporadas, que é o Johnny Lawrence que tá treinando, ele vai moldando ali, ele percebe os erros deles, o que o Chris fez com ele, e ele vai tentando mostrar pra isso. Até que o Chris assume o dojo, e o que se torna o Cobra Kai depois que ele... Aqueles caras vândalos que invadem os lugares, roubam, quebram, não importa, todo mundo é seu inimigo e vamos acabar com todo mundo. E o que eu gosto do Cobra Kai também é outra coisa que o Wesley falou, que é você ver o outro lado, né? O outro lado da moeda. Porque a gente vê o Daniel San no Karate Kid como bonzinho e o Johnny Lawrence como vilão o tempo inteiro. Só que o Daniel San vai fazendo os flashbacks, os recordes, o Daniel San era um idiota. Entendeu? Logo na primeira cena ali, quando mostrou o flashback, que o Johnny Lawrence lá explicando por que tinha rixa com o Daniel San, e mostra o flashback e o deles chegando, quem parte pra violência primeiro, querendo ser machão, é o Daniel San. Então a rivalidade já começa ali, ele não era nenhum santo. E você pega no Karate Kid, o cara é estourado, ele toda hora tá brigando, toda hora tá rompendo com o Sr. Miyagi. Se não fosse o Sr. Miyagi ali, como ele diz no Cobra Kai, se não fosse o Sr. Miyagi para me colocar no trilho, eu estaria ruim. Agora, e quem não tem o Sr. Miyagi? E é justamente isso que o influencia a criar o Miyagi-Do, para pôr as pessoas no trilho. Que eu acho bem legal, tirando as partes forçadas, né, que tem muita coisa no Cobra Kai que eu achei forçado, o cara cair de segundo andar, bater as costas no corrimão e em menos de um ano tá andando e lutando.
Mas enfim, tirando essa parte forçada, mas a ideia por detrás ali eu gostei bastante. O Cobra Kai é uma coisa que eu acho muito boa, assim, cara, o Cobra Kai eu acho uma série legal porque essas viajadas que a gente fala aí, eu acho que deixa a gente ver a série de um jeito mais leve, assim, você assiste um episódio, tanto que eu consigo maratonar Cobra Kai, tem séries ali que eu preciso dar uma freada, mas entra muito no exemplo que o Yuri comentou aí, quando ele falou do livro do Bushido, né, que tem momentos que ele senta e conversa com a esposa, eu assisto com a minha esposa aqui em casa, né, e aí a gente fica pensando, fala, meu, as únicas pessoas sensatas aí, né, a única pessoa sensata parece que é a esposa do Larusso, que tipo, os dois estão brigando, ela senta, vamos fazer as pazes, conversa, porque às vezes, meu, muitas coisas do conflito ali, os dois estão corretos, na verdade os dois estão corretos, os dois estão errados, em muitos momentos, né, os dois foram valentões, os dois passaram coisas interessantes, mas por falta de diálogo, as coisas não andam, tanto que você fica assistindo a série com uma agonia, fala, se esses dois conversassem, metade do problema não acontecia. E o quanto que tem essa influência, né? E a mãe do Miguel. Agora, se eles se juntassem, conversassem com elas antes, talvez, não existia um enredo, né, da história. Não teria drama, né? Não teria drama. Era um filme de 2 horas, acabou, não seria série, né? Acabou. Precisa do drama. Por isso que eu falo, pra até minha filha, quando acaba uma série assim, que ela tá gostando, fala, não, série boa tem que ter fim, tem que ter início, meio e fim. Entendeu? Eu acho que Cobra Kai, mais uma temporada, pra mim, acaba ali, que se deixar muito mais, a gente perde a essência da coisa, né? Tô esperando o fim do One Piece, eu vou chorar, hein, na hora que acabar. Não, One Piece, não só você, né, mas todo mundo. Caramba, gente, One Piece é sensacional. Até lembrei, eu sou o único que sou atrasado no One Piece, velho. Não, One Piece é muito... Cara, One Piece eu quebrei preconceitos. Aquela saga que o Luffy tá lá em Impel Down, na prisão, o protagonista da saga é o Ivankov lá, que é um drag queen, cara. Inclusive, você fez um comentário no vídeo do One Piece, que eu salvei esse comentário, eu vou gravar um vídeo em cima do seu comentário, cara, que foi genial, aquele seu comentário sobre isso de quebrar estereótipo, né? Que é One Piece total. Cara... Eu tava lendo uma coisa... Bom, desculpa, pode falar, depois eu comento. Não, eu só ia falar disso, mas eu ia falar da questão do Zoro também, que eu lembrei que o Zoro, ele é meio que um acorda Luffy. Luffy, loucura! Aí tem dois momentos que eu lembrei. Um é quando o Sop briga com o Luffy, e daí o Luffy vai querer ir atrás do Sop, o Zoro olha pra ele, se eu for atrás dele, eu vou embora, cara, você é o capitão, você tá louco? Você tem que ter postura de liderança. E eu acho que isso eu sinto como um professor, tanto na sala de aula e na academia também, porque a gente tem que ter essa questão da liderança ali, as pessoas têm que olhar para nós e falar, não, ele tem confiança, ele tá ali, firme. E tem um outro momento, que é quando eles já estão no Novo Mundo, eu acho que era o Novo Mundo, que eles estão lá em Punk Hazard, e daí na ilha lá, que é metade de fogo e tal, e aí o Luffy, cada um vai fazer uma coisa, daí o Zoro olha pro Luffy e fala, Luffy, não brinca, que nós estamos no Novo Mundo. Tipo assim, então, uma coisa que é interessante do Bushido é aquela questão, tipo assim, de você estar com a sua mente presente o tempo todo, e sabendo que você é frágil. Porque o samurai, ele levava a katana até para tomar banho. Porque ele sabia que, cara, minha pele, eu posso ser o samurai mais desenvolvido do planeta. Uma agulha fura meu pescoço. Não, cara, e o que eu vejo assim do One Piece eu sou bem atrasadão, né? Eu comecei a assistir agora há pouco. Tô vendo com mais acesso no Netflix. Eu já tinha tentado assistir há um tempo atrás. Mas os primeiros animes que me empolgou, assim, na época eu nem sabia que era anime, foi Dragon Ball, eu fui atraído principalmente pelo humor, e eu tive um peso, assim, de valores que eu aprendi com o Cavaleiro do Zodíaco, que tinha essa quebra de preconceitos, então, tipo, o Shun é um personagem que coloca ali que, todo mundo pegava no pé, que, tipo, usa armadura rosa, mas, tipo, ele tem uma profundidade enorme, né, tanto que talvez ele provavelmente possa ser um dos cavaleiros mais poderosos aí, mas ele nunca usa o seu poder porque ele tá sempre se contendo e não quer, tipo, ele entra na luta e não quer bater no inimigo, né?
Então eu aprendi muito isso, eu aprendi quando era criança. Tem cenas lá importantes dos Cavaleiros do Zodíaco, a cena que o Shun salva a vida lá do Yoga, que é o cavaleiro que eu mais gostava. E, tipo, ele queima o cosmos, dá o calor dele ali pra salvar a vida do outro. Então já tinha uma profundidade. E o que eu gostei tanto do One Piece é que quando eu fui assistir, acho que desde a primeira temporada, assim, do One Piece, eu vi elementos de animes que eu curtia quando eu era criança, de valores, que é o que eu via no Dragon Ball, no Cavaleiro do Zodíaco, futuramente depois com o Naruto, e eu tava numa época que eu não tava assistindo anime com tanto essa pegada. Eu acho que foi isso que o One Piece me atraiu tanto. Eu nem sei de que época é o One Piece, não sei nem se é da mesma época do Cavaleiro do Zodíaco, né? Não, Acho que é de 83, Cavaleiro do Zodíaco. One Piece é Mas 99. 97 e 99. 97 mangá, 99 anime. Então, tipo, ele tem uma essência, assim, tipo, justamente eu acho que pega um pouco da época, né, também. Mas é uma obra incrível mesmo. O Oda, assim, na construção de universo, assim, não tem igual, de personagem, não, sabe? Tudo bem que às vezes ele dá uma ramelada ali, mas no geral, na média, o cara acaba passando. E uma coisa, assim, que eu gosto de que o Yuri falou que do One Piece é bom é que quebra de estereótipo. Tanto que eu tava lendo esses dias uma entrevista que ele deu, vários, um compilado, né? Que ele fala, pô, mas não parece pirata. Você vê ali os personagens, você não vê que é pirata. Se não fosse a bandeira Jog Roger lá, a bandeira preta e tal. Ele fala, mas essa é a minha ideia. De quebrar estereótipo. Entendeu? Tanto que você vê o Luffy mirradinho do jeito que é um dos personagens mais fortes ali. Hoje, principalmente, né? Mas é justamente essa quebra do estereótipo que me chama tanta atenção, que me faz gostar tanto. E para fazer aqui, eu queria fazer uma pergunta. Você já assistiu o Boku no Hero? Yuri, você acompanha Boku no Hero? Acompanha? Aí, eu vou fazer uma pergunta aqui então sobre Boku no Hero. Ali tem o Bushido? Porque eu fico pensando ali que... Por quê? Porque o All Might, ele é o super-herói dos Estados Unidos. Eu sou o cara mais forte e a minha presença ali vai impor tudo mais. Só que ele tá numa realidade no Japão. Como que você me diz ali? Que você consegue enxergar o Bushido no Boku no Hero? Cara, na verdade, eu penso, tipo assim, falou de luta, eu não consigo desvincular isso de arte marcial, sabe? Tem luta, eu já vinculo a arte marcial, porque o Bushido, especificamente, é a filosofia do samurai japonês. Mas em todas as sociedades, no seu princípio, pois se desenvolveu técnica de luta. E de alguma forma, alguma sabedoria também. De como agir, sabe? Mesmo, por exemplo, numa tribo aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, tinha uma sabedoria dentro daquela tribo. Tinha os guerreiros, tinha o pajé lá, que era realmente o líder, porque hoje o líder é o cacique, né? Mas era o pajé. Então, para mim, tudo isso, assim, o Bushido é a filosofia japonesa, mas digamos que em todas as sociedades, de alguma forma, tinha essa filosofia do guerreiro. Quem era o guerreiro para a tribo? O que a tribo esperava do guerreiro, sabe? E o que a tribo espera do guerreiro? Não é proteção? Então, a partir do momento que você pega daí lá o Midoriya, né? Midoriya Shonen, o cara que não tem poder nenhum, mas ele vai proteger, cara, sem força nenhuma, que é o comecinho do anime. E daí o All Might olha pra ele e fala, vou dar o poder pra esse cara. Porque isso é Bushido. Por que eu vou andar com uma katana? Pra quê? Eu brinquei com um amigo meu que eu falei assim, o guerreiro ele tem que ter 3 características. Ele tem que ser uma bússola que guia, um escudo que protege. Aí eu falei, uma espada. Aí meu amigo falou, uma espada que corta. Eu falei, não, uma espada que abre caminho. É diferente. Entendeu? Então, eu acho Como é que é? Vou pedir pra você repetir isso daí. Repete, o guerreiro tem que... Tô tendo... 3 características. Ele tem que ser uma bússola que guia, um escudo que protege e uma espada que abre caminho. Que é diferente do que... Não é uma espada que corta, uma espada que abre caminho. Sabe, você está no meio da mata, eu preciso abrir uma trilha? Compreende a diferença? Então, nós, adultos hoje, cada um de nós nas nossas funções, na sala de aula, em qualquer lugar, nós não estamos abrindo o caminho para os alunos,
chegando pros caras, falando, calma, respira, vamos lá, pega o livro, lê, não deu certo hoje, amanhã é outro dia. Então eu vejo isso, o All Might, ele tem essa questão de ser o cara que abre caminho, tudo bem que... É a mesma coisa, as crianças não depositam confiança na gente? Quantos All Mights não existem por aí, né? Mas eu penso, eu consigo enxergar dessa forma. Genial, cara. Eu até anotei aqui que o Wesley falou uma frase mais cedo ali que eu anotei também, que é encontrar a vitória na derrota, que é a grande questão do Naruto, inclusive. E essa daqui também pra... Meu, sei lá, eu anotei e vou fazer alguma coisa com elas aí. Não sei o que, mas... Produz, não, é genial, cara. Porque eu ficava assim, vendo o Boku no Hero, eu ficava me perguntando se tem, não tem. Aí eu próprio agora me peguei preso nesse estereótipo. Tipo por ser japonês tem que ter o Bushido, só que o All Might ele tem a figura do super-herói dos Estados Unidos. Aquele super vigilante que defende tudo, coisa que não tem assim muito no samurai. É todo mundo, é uma fileira, é a união faz a força, cada um faz o seu e tal. E agora me fez ver diferente consegui ver todo o sentido que você falou no... Você abriu assim, ó, minha mente pro Boku no Hero também. Eu tava ontem, tava de noite aqui em casa, falei, pô, tem a live amanhã, e eu pensei no One Punch, cara. Não sei se vocês chegaram a assistir o One Punch. Genial. Indicação do Wesley também, que eu comecei a assistir. Qual que é o nome do vilão da segunda temporada, Wesley? Eu não lembro. Quem? O vilão da segunda temporada, que é o neto do Feng lá, Fang. Do Feng? Não lembro. Eu vi só a primeira temporada. Eu também, só vi a primeira. Posso dar um spoiler? Tem a segunda temporada? Nem tem, sabia, na Crunchyroll tem. Na Crunchyroll? Porque eu sabia que ia mudar o estúdio, mas eu não... Ah, vou ver. Aí tem, não sei, na primeira temporada aparece o Feng, que é um dos classe S. Sim, lá, lembra até o mestre do Goku, né? O Feng, a aparência dele, lembra o Son Gohan. E aí, na segunda temporada, um dos vilões é o neto dele. E ele é literalmente um monstro, cara. Esse vilão, ele é um monstro. Por quê? Você tá espancando ele e ele tá aprendendo apanhando. É exatamente o que você falou, cara. Só que daí acabou a segunda temporada, então eu não li o mangá, eu não sei até onde ele vai, mas eu acredito que ele vai virar um vilão, tipo assim, porque ele apanha e já vai apanhando, já vai aprendendo o que tá acontecendo, já vai lendo os movimentos, sabe? E é muito isso que você falou que o André comentou agora, que é, como que foi a frase? É a vitória na derrota. Isso. Né? Isso, chegar até no derrota. Tempo, dá uma analisada na segunda temporada, é bem isso que você falou. Uhum. Não, e o legal do One Punch Man também, cara, é que ele faz muita crítica, não só de zoeira com relação a outras produções de anime, mas ele faz algumas críticas sociais também, né? Então o cara tá lá, tipo, é o mais poderoso, muitas vezes salva a cidade o dia inteiro, e aí a galera que, tipo, começa a se virar fã-clube do amigo dele, Cyborg lá, o Gek. Então, tipo, você vê muito disso, né? E o rompimento de expectativa. Então você fica pensando, putz, por que esse cara é tão forte? Até que chega um momento e ele fala, faça 100 flexões, né? Tipo, antes... E ninguém critica. Ou seja, ele é forte por quê? Porque ele treinou. E outra coisa, ele não usa a força dele pra ficar impondo, ele usa pro dia a dia dele, pra defesa da cidade. Tanto que ele que salva o universo, né? Então. Mas é bem legal também, o One Punch Man é muito bom. One Punch Man. Então é isso, gente. Beleza. Pra fechar aqui, o que vocês gostariam de fazer? Gostariam de fazer uma fala de fechamento? Depois do fechamento do Yuri. Agradecimento, eu ia agradecer. Nossa, que gostoso que foi conversar com vocês, cara. Eu quero mais, viu? Com certeza, cara. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais, assim, porque aquilo que eu falei com você na conversa, isso aconteceu na live passada também, até que o Flávio aqui do Biocuriosidades está participando no chat com a gente. A gente planejou na semana passada um monte de coisa, a gente não falou 20% do que a gente havia planejado. E aqui eu sinto que também, muita coisa que a gente poderia falar, não falamos, mas pra quê? Pra deixar o gostinho de quero mais para umas lives futuras, né? Vamos acertando a agenda aí. Pô, coisa que a gente
pode explorar muito mais é o Vagabond. Sete Não lembro só de Samurais, vagabundo. Samurai X. Cara, deixa eu contar uma curiosidade aqui. Tem um tio meu que morou nos Estados Unidos e ele é domador de cavalo, nada a ver, assim, sabe? E ele comprou a katana, porque na adolescência dele ele não tinha condição financeira, quando ele foi morar lá, ele começou a ter dinheiro, comprou a katana. Quando ele veio pro Brasil, eu fui ver a katana dele, você acredita que é a katana do Kenshin Himura? Com a lâmina invertida. Aí eu já falei pra ele, eu já pedi essa katana um monte de vezes. Ele falou, não, o dia que você abrir o teu dojo, porque por enquanto eu não tenho o meu dojo, né? Eu trabalho em academia de outras pessoas. Ele falou, não, o dia que você abrir o teu dojo, eu te dou ela. E daí eu falei, pô, tem que abrir, mano, porque a katana do Kenshin, cara, ele comprou sem saber. Eu falei, caramba, tio. Que é outra coisa interessante também, né? Virada do avesso, não mata. Não É, mata, cara. é só pra dar um impacto, né? Só pra dar um impacto. Não, e tem a filosofia do Kenshin, né? Ele vira a lâmina para ele mesmo. Muitas vezes, para ele defender os outros, a lâmina tá virada para ele mesmo. Então, você fere o outro ou você fere a si mesmo, né? Ele abandona a vida dele de morte justamente para isso. Então, é muito simbólico também, né? Samurai X também, dá para fazer um vídeo só de Samurai X, um só de Vagabundo. O Samurai X eu tinha que pegar pelo menos o mangá e reler. Eu vi o anime, mas só que ler o mangá é outra coisa, né? Todas as obras. Cara, Samurai X ele deu certos filmes. Fizeram uma trilogia de filmes e é muito bom. São 2 filmes para adaptar a saga do Shishio e um filme para a saga original. E é muito bom. Tem uma qualidade assim que eu não esperava. Então, aí fica aquele gostinho de quero mais, né? Uhum. Samurai Bom, X. Opa, pode falar, Wesley. não, fala aí. Não, eu só tava tentando relembrar o que a gente tinha pra falar, mas não falou. É. Não, só para, acho que além de agradecer, né, e tudo mais que a gente deu a participação da live, quem tiver interesse aí, né, de uma coisa diferente, tem esse mangá, que é um Gekiga do Hiroshi Hirato, Satsuma Gishiden, um pouquinho extenso, né, são 3 mangás, ó, dá bastante coisa, mas você vai ver o Bushido de um jeito diferente aqui, ele também tem crítica com relação a pessoas que distorcem, então tem momentos assim na história que um grupo ali, um clã é criado, um Bushido, onde eles não podem passar assim do lado de uma mulher, olhando para ela, senão ele tem que se banhar e tudo mais. E aí tem uma crítica, mas a gente aprendeu que a gente tem que, né, estar em conjunto, se faz parte da vida, sermos diferentes, por que eu tenho que repudiar isso? Então tem muitas questões, assim, é um mangá onde, pelo menos até o 2º volume que eu tô, você não vai ver tantos combates, e eu acho que isso é muito interessante, porque ele fala tanto do Bushido que você não vê muito combate. Né? É muito texto ali. Então, para quem tem interesse de ver uma coisa diferente aí, ele tem um formato diferenciado do Vagabond, né? Que é a filosofia, e você vê também cenas de combate ali, de ação. Se bem que no Vagabond eles estão lutando e tem um monte de texto, né? Que ele tá aprendendo sobre a luta. Mas aqui ele tem uma questão diferente, né? Ele vai refletir. Muito bem, indicação fica aí. E o Lobo Solitário também, né? Tem. Cara, o Lobo Solitário até tenho. Eu tenho aqui até o volume 12 que eu li. Tô olhando a minha prateleira aqui, até o volume 12. Eu achei genial também. Só que é o caminho da vingança, né? Cabe uma análise aí, né? E outra, é o caminho da vingança com o bebê junto. E no decorrer da obra, ele começa a frisar no olhar da criança, cara. Não, você vê no começo do mangá, né? Ele coloca a espada, a bola, fala, você pode escolher. E quando ele escolhe a espada, ele fala, eu sinto muito por você. Você vê, tipo, ele sabe o peso da vingança, mas ele escolhe, né, o caminho da vingança. E daí, até cabe essa reflexão que você falou, porque daí, eu esqueci o nome do bebê, do filho do Lobo, eu não lembro. Mas, assim, até o 12, eu sei que já deve estar no 20 e pouco que publicou essa publicação nova aí, mas eu li só até o 12. Mas o bebezinho já começa a mostrar que ele também vai lutar ali, ele já é, tipo assim, meio frio, né? É um problema. Então, aí, ó, tá vendo? Esse finalzinho aqui só foi um gostinho de quero mais que a gente pode trazer, gente. Mas, assim, queria agradecer demais a participação do Yuri, do Wesley, de todo mundo que acompanhou. Foi um papo, assim, genial a condução aqui da conversa. E
fica o convite para próximas aí. Vamos agendando aí, acertando a agenda e vamos que vamos. Fechou. Eu gostaria de agradecer também, obrigado Wesley, obrigado André. Sensacional, estou muito feliz, cara. Cara, que genial. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Quem quiser olhar o meu canal lá, que não conhece, dá uma olhada lá. Não vai ter tanta coisa sobre anime, mas eu também sou nerd, viu? Viciado, viu? E tá aí, muito obrigado obrigado mesmo. O seu canal depois eu vou deixar um post para ele aí no decorrer da semana, para as pessoas aí acessarem lá. Fechou, muito obrigado. Imagina. Quero agradecer também, né, o convite aí do André mais uma vez, ao Yuri. Aprendi bastante aqui nessa live. Acho que isso que é interessante, né, esses momentos de conversa onde a gente sempre pode aprender, ajuda a gente a crescer como ser humano. Então, muito obrigado por hoje, obrigado para quem está assistindo aí e a gente se vê em encontros futuros, com certeza. Com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Aquele abraço e até a próxima live. Tchau, tchau, gente. Falou. Tchau, tchau.